E nesta noite, eu vou trazer um texto aqui bem breve, bem rápido, para a meditação dos irmãos. E Deus colocou no meu coração Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Que já ouvimos o Senhor falar através dos louvores. Como estamos ligados, né? O Senhor fala conosco através dos louvores. Saímos de casa às vezes com alguns pensamentos, propósitos, e quando viemos à casa do Senhor, somos totalmente respondidos pelos louvores, pelas orações, as oportunidades. E isso é muito bom, porque é sinal que estamos no caminho certo. Amém? O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Amém? Quem pegou já pegou o tema desse título dessa noite? O tema é: fé e obediência alcança propósito. Quem tem fé, obediência alcança propósito. Vamos repetir comigo? Fé e obediência alcança propósito. É uma história muito conhecida, que talvez alguns irmãos já ouviram ela de algumas formas, diversas maneiras. E eu trouxe esse texto aqui para ser bem rápido, para a gente resumir. Fala sobre acerca de Abraão, que foi um homem titulado amigo de Deus, que foi um homem a qual Deus trabalhou muito na vida dele. Deus escolheu Abraão para ser pai de nação. Deus escolheu Abraão para, em cima de Abraão, ter um propósito para que vinha se multiplicar sobre a nação e a terra, e as bênçãos do Senhor sobre a vida da nação. E conhecemos que Abraão foi um grande homem, que o Senhor trabalhou através da vida dele, que alcançou bênçãos, alcançou assim a companhia do Senhor na vida dele. Só que para Abraão, ou Abrão, se caso assim vocês escolherem, para ele teria uma grande estratégia para estar vencendo e herdando a promessa do Senhor. Abraão, ele teve que se desvencilhar de muitas coisas. Abraão teve que deixar de lado algumas coisas, algumas atitudes. Ou seja, Abraão, ele teve que renunciar algumas coisas da sua vida, renunciar ao seu modo de vida, renunciar o local onde ele vivia. Ele teve que ter uma atitude, e essa atitude de Abraão foi obedecer a Deus. O pai de Abraão, na terra de Ur, lá nos caldeus, ele teve uma iniciativa. Ele pegou e saiu da sua terra e foi para Canaã. Só que no meio desse caminho, antes de chegar em Canaã, eles pararam e ali eles estacionaram por um tempo, na terra de Harã. E ali foi se vivendo, porque naquela época, na Mesopotâmia, não tinha como adorar a Deus, porque tinha várias religiões, tinham vários deuses. E Abraão, ele vivia nessa terra de Harã, e ele vivia no meio de um povo idólatra, pois sua família era idólatra, eles adoravam outros deuses. Mas Deus, ele resolveu trabalhar na vida de Abraão. Ele olhou para Abraão e decidiu colocar Abraão nos seus princípios, colocar Abraão para seguir assim a tua palavra. E ele agora decide pegar Abraão e falar: olha, Abraão, você vai sair do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Veja bem qual é a primeira atitude de Abraão. Abraão não conhecia Deus, não ouvia Deus, mas no momento no qual Deus se apresenta para ele, ele decide ter a fé no seu coração. Deus chama ele para ele ter a fé dentro do seu coração e acreditar num Deus a qual lhe fez uma promessa. Mas para que seja essa promessa concretizada na vida de Abraão, era necessário Abraão obedecer. Então o primeiro ato de Abraão foi ouvir a voz de Deus. O segundo ato que Abraão precisaria fazer para que fosse começar na vida dele
aquilo que Deus havia de prometer era a obediência. Mas como se obedece a alguém que eu não vejo? Como se obedece a alguém que eu não conheço? Mas só que Deus conhecia Abraão. Deus sabia e conhecia e sondava o coração de Abraão. E aí o Senhor vai falar para ele: olha, vá para uma terra. Você já saiu de lá. Você já veio lá da terra dos caldeus, lá de Ur, da terra dos caldeus. Você veio de lá. Você parou aqui com teu pai. Mas agora você precisa renunciar. Você precisa ter uma renúncia, que é deixar para trás, que é esquecer, deixar para trás e seguir debaixo da minha direção. Abraão, agora ele espera em Deus e confia em Deus. Só que ele tem que tomar essa atitude difícil, porque ele teve que deixar teu pai, deixar a tua casa, deixar o teu conforto, sair do meio da tua família para obedecer à voz de Deus. E muitas das vezes, irmãos, é assim também na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós temos que desprender de algo para poder fazermos vontade de Deus. Nós precisamos deixar algumas coisas que vão nos atrapalhar na caminhada. E para isso nós temos que renunciar para seguir a fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes algo nos impede, e isso não deixa com que o trabalhar de Deus venha fazer em nosso meio, em nosso coração, a sua vontade. Então é necessário às vezes termos renunciar àquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus. E Abraão agora ele toma essa atitude. Ele vai viver segundo a voz de Deus, ele vai seguir pela obediência. Só que ele vai fazer uma pequena escolha, mas que vai gerar para ele um pequeno probleminha. Ele agora pega sua esposa, seu sobrinho, a qual seu irmão tinha falecido, e ele tomava por conta, mas estava na família. Ele pega a sua esposa, o seu sobrinho, Ló, pega os seus servos e as almas que eles tinham granjeado, as pessoas a qual serviam a Abraão. E ele sai e vai em direção a Canaã. Só que onde eu disse que tem um pequeno problema, o que acontece? Quando a gente tem que obedecer a Deus, nós temos que obedecer Ele 100%. Deus não aceita 50 nem 25, tem que ser 100%. Se vocês, pais e mães, pegam os filhos de vocês e falam: olha, você lava a louça, dá uma varrida, você fala: vou dar uma saída, você lava a louça, dá uma varridinha na casa, passa um paninho na mesa, e aí você sai. E aí ele vai lá e só passa a vassoura na casa e deixa lá a louça e a mesa. Ele foi obediente? Ele não foi obediente, porque ele só fez ali 1% daquilo que você mandou. E se ele tivesse feito tudo, ele seria 100%. E assim é a mesma coisa na nossa vida com Deus. Quando Deus pede algo para nós, para mim, para você, nós temos que ter 100% de obediência. Ah, eu vou fazer só até aqui, mas se o Senhor mandou fazer até o último, até o final do caminho, vai. Ah, eu vou tomar essa atitude aqui, mas se o Senhor falou não toma, toma outra. E se você fizer pela metade, você está sendo obediente. Você está sendo desobediente, você não está sendo obediente. Porque o Senhor, Ele quer 100% da sua obediência. E Abraão, por sua vez, ele não foi 100% obediente, porque ele levou Ló. Ele levou a sua parentela junto com ele. E olhamos no texto que quando ele chega até um determinado caminho, indo sentido a Canaã, ele vai chegar por um certo ponto, e o que vai acontecer? Vai ter uma grande fome. O povo vai passar por uma grande fome, vai ter uma grande fome naquele lugar, naquela terra. Vai ter sequidão, não vai produzir pastos, alimentos. E aí ele decide ir para o Egito. E chegando no Egito, ele fica por algum tempo. A Bíblia vai dizer que ele faz aí uma omissão, né? Ele não mentiu, ele fez uma pequena omissão, ele omitiu, porque todos nós somos irmãos em Cristo, em Jesus. E aí ele fala para o rei: olha, essa aqui é minha irmã, com medo de ele ser morto,
com medo de eles fizerem algo com ele, porque ele achava, não, Sara é bonita. Assim que o rei vê ela, ele me mata, toma ela como esposa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que a gente somos irmãos, e aí o rei não vai me matar, ele vai me dar, até me tratar com mais zelo. E isso acontece. Só que o Senhor não trabalha na omissão. O Senhor, ele trabalha na verdade, ele não trabalha na omissão. E Abraão estava pagando um preço porque ele levou a Ló. E aí o que acontece? Cai-se uma doença, a Bíblia nos diz que eles ficam enfermos, e o rei vai descobrir que Sara é esposa de Abraão. E aí o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, por que você fez isso comigo? Por que você deixou sobreviver esse mal? Toma a tua esposa e expulsa ele do Egito. E aí agora Abraão, mesmo na desobediência, mesmo ter omitido, o que aconteceu? Ele volta com os seus animais, com os seus servos, bem rico, bem próspero. Porque muitas das vezes, irmãos, não é necessário a gente se apegar com bens. Muitas das vezes, tem muita gente que pensa que ter bênçãos é porque o Senhor está com você. Eu sou abençoado porque o Senhor está comigo. E não é dessa maneira. Tem gente que confunde oportunidade com bênção. Porque se você estiver vivendo algo que estiver contra o propósito de Deus, não é bênção, é oportunidade. E muitas pessoas estão confundindo oportunidade com bênção, com propósito. E é apenas oportunidade. Ela foi aí, está dada para todos. Só que se você estiver vivendo algo que estiver fora do propósito de Deus, isso é uma oportunidade. E Abraão teve essa oportunidade. E agora ele voltando, o que vai acontecer? Eles começam a ter um certo problema ali, uma certa dificuldade, porque os pastores começam a brigar. Os pastores vão entrar em briga, porque como era grande a demanda, como era grande aquilo que Abraão tinha, o que aconteceu? Eles começaram a brigar. E Abraão chama Ló e fala, olha Ló, para a gente não ter contenda, nós é amigo, nós é parente, nós temos amigos em nosso meio, nós somos parentes, não é bom que nós briguemos. Vamos fazer o seguinte, você escolhe um lugar, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló, ele vai, em vez dele ver pelos princípios, porque a palavra diz, a gente tem que honrar, dá honra quem tem honra. Era o tio dele, e ele precisava honrar o tio dele, mas não. Ele olhou para o lado, e olhou e viu aquela pastagem verde, os rios, aonde ia para Sodoma, e ele falou, não, é ali que eu vou ficar, vai ser lá que eu vou levar os meus rebanhos. E Abraão olhou e falou, tudo bem, vai para lá, eu vou para cá, e está tudo certo. Porque muitas das vezes, tem pessoas que olham com o olho material, e o olhar de Ló foi um olhar material. O olhar de Ló foi olhar e ver aqueles pastos, e falou, ali eu vou agregar o meu rebanho, ali eu vou viver, e vai estar tudo certo. Porque esse foi o olhar humano. Mas quem tem olho na fé, o olho espiritual, a bênção não está no lugar que ele vai estar, a bênção está no lugar que ele vai estar. Porque ele olhou pelo lado espiritual. Abraão olhou e falou, estou debaixo da provisão de Deus, eu estou debaixo da obediência de Deus. Então a bênção não está onde eu vou, a bênção está comigo. A bênção vai estar onde eu vou estar, porque quem me prometeu foi o Senhor. Então, independente se muitas das vezes estão olhando para você e olhando para as coisas com um olhar material, fique em paz, porque você está debaixo de uma provisão, você está debaixo de uma bênção. Porque o que o Senhor prometeu a Abraão, ele disse a Abraão, vou fazer de você assim, nação, vou abençoar você. E aí, a partir do momento que Abraão toma essa atitude,
veja bem que vai mudar as coisas agora para Abraão. Quando ele se despede de Ló, a Bíblia vai dizer que quando ele se despede de Ló, vai para o outro lado, aí o Senhor vai falar com ele: olha, Abraão, você vai olhar para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Toda essa terra eu vou dar em tuas mãos. Toda essa terra é onde o seu povo vai herdar. Sabe por quê? Porque você está debaixo da minha provisão. Você está debaixo da minha promessa. Você está debaixo da minha obediência. E foi isso. Quando ele olhou, ele falou: Senhor, vou espalhar a minha geração. E aí agora começou a dar certo a coisa para ele. Agora começou a fluir as coisas para Abraão. E o que eu entendo, irmãos, com isso, que muitas das vezes, aos nossos olhos, vai parecer impossível. Aos nossos olhos, muitas coisas vão parecer impossível. Mas quando estamos debaixo da obediência, tudo é possível que crê. Tudo é possível às nossas vidas. Talvez, pastor Roberto, muitas pessoas olharam e falaram: olha, eu não vejo uma família grande. É impossível ver uma família grande e unida. Mas porque o Senhor está debaixo de obediência e fé no Senhor, a sua família é unida. Os seus filhos estão na presença do Senhor. Todos eles têm um entendimento de quem está na casa do Senhor, porque o Senhor esteve debaixo de uma promessa, de uma obediência. E muitas pessoas acham isso impossível. Família unida. Porque quando você vai olhar no texto, vai estar falando: Abraão, sai do meio da tua parentela. Não é fazer desunião, não. Não é você brigar com o parente, não. É que muitas das vezes nós estamos no meio de pessoas que nos impedem de ir para frente. Muitas das vezes nós agregamos para a nossa vida pessoas que nos impedem de ir para frente. E foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Porque Abraão, ele levou consigo ali pessoas que iam impedir o seu progresso. E muitas das vezes é isso que acontece em nossas vidas. Talvez não somos abençoados por ouvir alguns conselhos. Talvez nós não somos abençoados porque tem pessoas ao redor que não desejam ver o nosso crescimento. Pessoas que talvez são contra a nossa opinião. Pessoas que não vão nos agregar. Um exemplo: você está num trabalho e sugerem para você uma promoção, para você subir de cargo. Você acha que toda a sua equipe, todos os seus amigos, eles vão querer que você sobe de cargo? Infelizmente não. No meio deles alguém, ele vai olhar e vai falar: não, ele não merece. Eu mereço, ele não merece. Talvez você tenha alguns anos e ele tem mais que você. E ele vai falar: não, eu estou aqui mais anos. E ele entrou aqui há 3 anos. Então eu mereço essa promoção. Só que se lá atrás Deus prometeu uma porta de emprego para você, é o Senhor que vai te honrar lá dentro. Se lá atrás foi Deus que prometeu e você está debaixo da obediência, é Ele que vai te honrar lá dentro. E dessas vezes você vai ter que olhar e falar: Senhor, me ajuda a estar fora daqueles que impedem o seu trabalhar na minha vida. Senhor, que eu venha renunciar, Pai, de não estar no meio de pessoas sem fé, fracas, que tentam me corromper, que tentam me induzir a não acreditar nas tuas promessas. Me ajuda, Senhor, a renunciar daquelas coisas a qual atrapalha o trabalhar do Senhor na minha vida. E foi isso que Abraão fez. Quando ele se despede de Ló, o Senhor chama ele e começa a cumprir com ele o propósito. Começa a mostrar para ele aquilo que ele prometeu. E Abraão agora começa a herdar aquilo que o Senhor o tinha falado. E agora Deus vai falar: Abraão, seguinte, eu vou fazer uma aliança com você. Abraão, olha, você está vendo as estrelas no céu? Tô. Você está vendo a areia do chão, a terra? Tô. Você consegue contar? Não, Senhor, eu não consigo. Você consegue contar as estrelas do céu? Senhor, eu não consigo. Eu faço aliança contigo, Abraão. Assim como você não consegue contar as estrelas,
e o pó da terra, assim será a sua descendência. Porque eu escolhi fazer de você a minha geração, uma geração eleita. E agora ele começa a acreditar em Deus. E ele fala mais além. O Senhor não prometeu para ele apenas uma geração. O Senhor prometeu para ele o seguinte, falou: olha, Abraão, na onde você for, eu vou abençoar, porque você vai ser uma bênção. Aonde você for, os que te abençoarem, eu vou abençoar. E os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele sempre nos capacita desta forma. Ele nos coloca a ser, nos ambientes, uma peça de bênção, um canal de bênção. Ele coloca você no trabalho para você ser um canal de bênção no seu trabalho. Ele coloca você na escola para você ser um canal de bênção na sua escola. Então, aonde você plantar a planta dos seus pés, onde você estiver, seja um canal de bênção. Seja você um canal de bênção. Abençoe. Senhor, estou aqui, que seja abençoado, porque o Senhor está comigo. Estou debaixo das suas promessas. Que seja abençoado, Senhor. Porque se porventura o inimigo tentar algo para poder me tirar do teu foco, para poder me tirar da tua promessa, que o Senhor venha tomar a posição. Porque a Bíblia vai dizer que quando estamos em Cristo, ferramenta nenhuma preparada, ela pode nos derrubar. Porque estamos focados no Senhor. Estamos focados debaixo de uma provisão. E agora Abraão, ele vê aquela promessa, ele faz aquela aliança, só que ele não vê por um momento acontecer. Ele vê o progresso, mas ele não está ali no momento participando desse progresso. Porque ele vai olhar e vai falar: Senhor, mas espera aí, o Senhor falou que ia me dar uma geração, uma grande nação, que meus filhos, a minha herança, meus filhos, eles iam povoar a terra, seria grande a minha descendência, mas eu não estou vendo isso acontecer. E muitas das vezes é o que a gente mesmo faz. Nós mesmos fazemos isso. Quando começa a demorar algo na nossa vida, a gente começa a se questionar: mas Senhor, eu não estou debaixo da tua promessa? Senhor, eu não estou debaixo da tua providência? Eu não estou debaixo daquilo que o Senhor me colocou a fazer? Eu não estou sendo obediente? Porque, irmãos, o Senhor, Ele tem um tempo certo para trabalhar em nossas vidas. Não é da maneira que nós queremos, é da maneira que nós precisamos. Não, tudo tem um tempo certo. O Senhor, Ele vai trabalhar nas nossas vidas no tempo certo. Ele te prometeu, está demorando, mas Ele vai cumprir. O Senhor me prometeu lá atrás, Senhor, quanto tempo tem passado? Mas Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E Abraão, ele vai querer dar uma forcinha para Deus. Ele vai lá e fala: bom, já que eu não estou tendo descendência, aí Sara vai lá, Sarai, ela vai lá e vai pegar uma serva, eles vão fazer um filho, Ismael, e aí ele, pronto, agora deu uma ajuda para Deus, foi mais fácil, não precisou esperar tanto. Porque ele achava: Senhor, mas eu já estou idoso, já estou incapaz. Aí o Senhor falou assim: peraí, vou dar um jeito para você. Essa não é a promessa que eu te fiz, não é esse daí. Eu te prometi algo, mas é no meu tempo, não é nesse tempo aí. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor faz cair um profundo sono em Abraão. Assim como o Senhor fez lá no jardim do Éden, lá no Éden, que Ele deu um sono para Adão, Ele fez com Abraão. E nesses momentos que Abraão estava lá, o Senhor renovou as forças de Abraão. O Senhor deu vigor a Abraão. Então, irmãos, se está chegando um tempo de você estar esperando e não tem acontecido, o Senhor, Ele vai te dar vigor. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai te capacitar para que você possa herdar aquilo que Ele te prometeu. Mas o Senhor quis ensinar para ele: é na minha força e não na sua. Eu não preciso de ajuda humana. Assim como lá quando o pai dele, quando Tera morreu, e aí ele falou: agora o seu pai te trouxe até aqui, eu não preciso de força humana, agora é a minha força. Eu vou te levar, eu vou te capacitar,
E aí o que vai acontecer? Agora Abraão renovado, ele renovado suas forças, o Senhor vai dar para ele o seu filho. E agora, com o seu filho, ele vai mostrar para todo mundo. Ele vai ali mostrar o filho dele para todo mundo. Olha, ó meu filho. Imagina a gente que é pai recentemente, quando está com a criancinha, a gente mostra para todo mundo e fica feliz e aquela coisa toda. E Abraão, da mesma forma, conjecturo eu que ele saía mostrando o teu filho, mostrando ali o teu primogênito. E o que aconteceu? Foi crescendo, e aí ele foi olhando Ismael, já jovenzinho, mas com alguns atos ali que talvez ele não se agradou. E para proteger o teu filho, para proteger a promessa, ele decide afastar Ismael, sua mãe, para que eles podiam continuar vivendo a promessa do Senhor. E é isso que nós temos que fazer em nossas vidas. Afastar de nós aquilo que impede a promessa, que ameaça a nossa promessa. Afastar de nós aquilo que quer tirar aquilo que Deus nos deu. Tirar de nossas vidas aquilo que quer atrapalhar o trabalhar do Senhor. Renunciar, obedecer, ser obediente, ter fé, para que possamos alcançar o propósito. Mas temos que deixar de lado tudo aquilo que quer roubar o nosso propósito. Deixar de lado tudo aquilo que vai nos atrapalhar, tudo aquilo que ameaça a nossa promessa. E vai passar um tempo, e agora Abraão ele vai ser provado. O Senhor vai provar Abraão. O Senhor vai dizer: Abraão, eu quero o teu filho. Eu quero que você me sacrifique o teu filho. Deus estava pedindo para ele aquilo que o Senhor deu. E agora Abraão se encontra numa situação que talvez eu e você pensaríamos muito a respeito. Ele vai pedir a bênção que o Senhor deu a ele. Irmãos, tudo aquilo que o Senhor nos dá não é nosso, é dele. Toda a bênção que ele lançar na sua vida é dele de volta, você tem que entregar para ele. Tudo aquilo que ele fez por você é dele, você deve a ele. Você tem que entregar para ele tudo aquilo que ele te deu, porque você entrega para ele, ele abençoa e te entrega de volta. Ele vai passar por essa situação, vai pegar o seu filho e ele vai juntar os seus servos e vai dizer: olha, vamos até o Monte Moriá, porque lá eu vou oferecer um sacrifício. E ele pega o teu filho, durante 3 dias ele vai até o Monte Moriá. Por que 3 dias? Será que no meio desses 3 dias Abraão não pensou em deixar para trás? Ah não, eu não vou sacrificar a bênção que o Senhor me deu. Eu não vou sacrificar aquilo que o Senhor me prometeu, minha promessa. Não. A única coisa que eu desejava, aquilo que eu mais queria, não. Ele não pensou dessa forma. Ele continuou no caminho. Muitas pessoas, quando é abençoado, ele larga o caminho. Quantas pessoas que ganharam bênção e deixaram de servir a Deus pelas suas bênçãos alcançadas? Só porque comprou um carro novo, esquece de ir para a igreja. Só porque herdou uma casa boa, esquece de ir para a igreja. Só porque está num cargo alto, ele esquece de ir para a igreja, ele esquece de agradecer a Deus. Só que Abraão, ele continuou no caminho para entregar para Deus aquilo que o Senhor tinha dado, para entregar a sua bênção que o Senhor tinha abençoado. E quando ele chega ao pé do morro, ao pé do Monte Moriá, ele vai olhar e vai falar para os seus servos: olha, vocês ficam aí. E ele olha, ele é tão convicto que o texto vai dizer, ele vai dizer assim: ó, vocês ficam aí e nós subiremos e depois voltaremos, no plural. Ele poderia dizer: eu vou subir, nós subiremos e depois eu vou voltar. Ele falou: não, nós subiremos, depois voltaremos. Porque ele estava confiante na promessa do Senhor.
Ele estava confiante naquilo que o Senhor prometeu a ele. E ele vai. E quando ele chega ao ponto dele sacrificar ali, o Senhor envia um anjo. O anjo do Senhor aparece e impede ele. E aí o Senhor vai dizer: agora sim entendo que você é meu servo. Porque além de você me obedecer, além de você ter fé em mim, e além de você acreditar nos meus propósitos, você me ama. Você me ama. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Nós temos que amar a Deus não pela bênção que Ele nos dá. Nós temos que amar a Deus pelo propósito que Ele nos colocou em nosso coração. E esse propósito é que eu e você vamos herdar o reino dos céus. Esse propósito é que eu e você vamos largar esse mundo e vamos viver lá com os anjos. Vamos viver lá em cima adorando, cantando: santo, santo, santo. É isso que a gente temos que acreditar, não pelas bênçãos que nós alcançamos. E ali se vai aparecer ali um cordeiro, porque Abraão sabia que Deus ia prover um cordeiro. E assim como Deus colocou o teu filho na cruz para morrer por mim e por você, Ele proveu um cordeiro para Abraão. E Abraão fez aquele sacrifício e desceu com o seu filho, desceu com a sua promessa, desceu com aquilo que o Senhor havia prometido. E hoje estamos aqui porque somos uma geração que foi escolhida por Deus. Somos uma geração que foi prometida por Deus. Por mais que muitas das vezes Abraão, ele esperou algum tempo, mas ele não duvidou. Por mais que muitas das vezes ele poderia tomar diversos caminhos, mas ele não tomou. Ele preferiu confiar em Deus. Ele preferiu acreditar em Deus. Por mais que apareça para você atalhos, por mais que apareça para você caminhos fáceis, continue confiando no Senhor. Continue acreditando na promessa dEle, porque uma hora vai chegar. Uma hora você vai alcançar aquilo que o Senhor te prometeu. E hoje estamos aqui para adorar ao Senhor, através de uma vida que lá no começo estava num lar de idólatras, estava num lar que muitas das vezes quem olhava falava: não, esse daí, dessa família, vai sair alguém que vai digerir grandes nações, vai reger grandes nações. E saiu Abraão, e foi o amigo do Senhor, porque andou confiando, com fé e acreditando nas promessas do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Você, irmãos, que estão debaixo de promessa, está debaixo de algo que o Senhor prometeu, permaneça, seja obediente, obedeça sempre 100%, porque uma hora o Senhor vai te recompensar na sua obediência. Uma hora o Senhor vai colocar para você os propósitos que Ele prometeu. Eu faço parte de um propósito. Eu estou aqui hoje porque eu faço parte de um propósito. Fui desenganado pela medicina, hoje estou aqui. Eu tenho 25% da minha visão. Eu não sei daqui para frente quanto tempo eu vou ter, quanta porcentagem eu vou ter, mas eu quero ter a certeza que pode chegar a 0, mas eu quero continuar pregando a palavra. Eu quero continuar louvando ao santo nome do Senhor, porque eu estou debaixo de um propósito. Amém?